Irmãos, nessa manhã de domingo nós vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor e hoje nós vamos ler Atos capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 33. Na verdade, é todo o texto, nós vamos ler até aqui e depois ainda vamos comentar aquilo que está dentro desse capítulo. Gostaria que você lembrasse que nós estamos nessa caminhada missionária e o tema desta manhã é a caminhada dirigida pelo Espírito. Então vamos ler a palavra do Senhor e à medida que nós vamos lendo, você vai perceber que Deus está dirigindo, guiando, os missionários que estão plantando novas igrejas. Atos capítulo 16, verso 1 até o verso de número 34. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Deles davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou-o por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aí, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores, que lhe se desfizera a esperança de lucro, agarrando a Paulo e a Sila, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. Os pretores rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-lo com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E aos demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e tremo,
prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões e os açoites. E a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe esses homens em liberdade. Até aqui, por enquanto. Note que o texto é amplo, mas nós queremos então ver que nessa caminhada Deus está, através do seu Espírito Santo, guiando, Deus Espírito Santo guiando e orientando esses irmãos nessa caminhada cristã. Vamos orar a Deus. Senhor amado, mais uma vez nessa manhã, quando meditamos na Tua Palavra, quando estamos estudando esse livro de Atos, pedimos que Teu Espírito abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos ajude a ver como esses homens agiram no início da formação da Tua igreja. Que as ações deles nos motivem, nos orientem, nos ajude a tomar também decisões nos nossos dias, junto à evangelização desse bairro a qual estamos inseridos. Parque São Jorge, Vila Imperador, este lado da cidade de Franca. Que o Senhor nos ajude nessas decisões que venham glorificar o Senhor e alcançar famílias para a glória do Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto abordado nesse estudo relata o início da segunda viagem missionária de Paulo e seus companheiros. Paulo partiu para essa segunda viagem, disposto a pregar em localidades não alcançadas pela primeira viagem. Na primeira viagem, eles se concentraram exclusivamente em Chipre e na Galácia. Na segunda viagem, chegam a Macedônia e a Acaia, pois o Espírito Santo dirigia e conduzia o povo rumo aos objetivos estabelecidos pelo próprio Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor, ele então conduz o seu povo conforme ele quer. Note que Paulo e os seus companheiros estão indo agora. Paulo e Barnabé, há um questionamento, eles se separam, e Paulo agora sai com um outro companheiro, Silas. Eles continuam então nessa segunda viagem missionária. E nós vamos ver que os resultados são promissores dessa viagem, irmãos. Então nós vamos perceber que há alguns contratempos e nós vamos perceber que essas dificuldades são narradas aqui, em Atos 16, 6 a 10. Essas dificuldades podem sugerir que Paulo não seria bem sucedido nisso, mas na verdade o Espírito estava guiando, dirigia a caminhada desses irmãos. Então nessa manhã eu queria que você olhasse, o autor comenta conosco. Na primeira parte dessa lição ele diz: nem todas as portas serão abertas conforme idealizamos. Irmãos, quando nós estamos na obra do Senhor, nem todas as portas que nós gostaríamos abrem para nós realizarmos a obra de Deus. Mas quando o Espírito Santo dirige a caminhada, então o Espírito dita os rumos. E aí então ele concilia a nossa agenda com a agenda de Deus. A tarefa é delicada e requer oração e sintonia com Deus. Nós precisamos, então, entender que Deus tem um propósito. Deus guia. Quando Paulo queria ir para um lugar, Deus orienta ele e os seus companheiros a ir para outro campo. E Paulo sabiamente tem uma visão e ele atenta para aquela visão. Aquele varão macedônio diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Lucas, então, narrando que logo que tiveram aquelas... eles atenderam a voz do Senhor. Então, o Espírito dirigia, eles estavam indo. Eles tinham convicção que essa caminhada deles era dirigida pelo Senhor. E se nós tivermos humildade para compreender, sempre as coisas vão caminhar do jeito que Ele planejou, do jeito que Ele quer. Então, a primeira coisa nós temos que lembrar: nem todas as portas serão abertas. Mas Deus abre a porta onde Ele quer que nós venhamos a trabalhar e a realizar a sua vontade. Segunda coisa, ele diz que ninguém está isento de dificuldades e oposições. Precisamos entender, irmãos, isso. Às vezes nós entendemos de forma errada as lutas que aparecem na nossa caminhada cristã. Observe que Paulo, ele chega em Filipe
ele encontra ali uma dificuldade grande, irmãos. Observe que há ali, então, uma questão. Uma jovem sai ali falando a respeito das coisas que eles estavam fazendo. Mas Deus guia eles e eles, então, realizam a vontade de Deus. A primeira reação que nós vamos perceber aqui, narrada por Lucas, é que eles estavam indo para um lugar de oração e uma senhora chamada Lídia, ela atenta para a palavra do Senhor. E Deus, então, abre o coração de Lídia para ouvir e entender a vontade de Deus, e ela, então, se converte ao Senhor e é batizada. E ali começa, então, o primeiro fruto dentro daquela viagem missionária. Uma vendedora de púrpura, ela era uma mulher que tinha negócios, e ela depois, então, fala para os missionários: olha, a minha casa está à disposição para vocês. Se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai aí. E ela constrangeu eles a ir ficar na sua casa. Observe que Deus abre uma porta que eles não sabiam, mas Deus tinha um propósito. Ele abre já o coração de Lídia e começa, então, um lugar onde eles podem se hospedar, um lugar onde eles podem reunir. E quando eles estavam indo novamente para um lugar de oração, vem uma jovem, possessa por um espírito maligno de adivinhação, e vem seguindo aqueles homens. E Paulo, então, fica irritado de ouvir aquilo, ele repreende aquela moça, que aquele espírito deveria sair em nome de Jesus daquela moça. E, ao falar diretamente ao espírito, ele retira daquela moça, e ela fica liberta. Mas aqueles homens que tinham lucro com aquele trabalho que aquela moça fazia de adivinhação, se irritam e colocam Paulo e Silas diante das autoridades, dizendo que eles estavam ali pregando uma coisa que eles não podiam fazer. Eles então são colocados na praça e são açoitados por causa daquilo que fizeram, por causa de um bem que eles fizeram por aquela moça. E agora são presos, irmãos. São levados à prisão e eles são colocados lá no fundo do cárcere. E observe, irmãos, que esses homens não ficam tristes com as oposições, não ficam lamentando as dificuldades, pelo contrário, eles louvam a Deus, adoram a Deus. E enquanto eles fazem isso, à noite, então, vem um terremoto e abre todas as portas e as trancas daquela prisão. E aquele homem que era responsável, o carcereiro, fica desesperado, ele quer se suicidar. Mas Paulo diz: não te faça nenhum mal, que nós estamos todos aqui. E aquele homem faz uma pergunta para eles: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta é: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Observe que aqui nós temos mais uma oportunidade, a conversão desse carcereiro e sua família. É a segunda família que adere ao Evangelho, faz parte da igreja iniciante ali naquela cidade. E depois de, então, serem cuidados, e eles são batizados, ele e a sua família. Segunda família alcançada ali em Filipos, e nós vamos perceber que essas dificuldades e oposições são superadas pela direção do Senhor Jesus. Observe que o Evangelho confronta com o mal. E o Senhor Jesus disse: se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Então Paulo sabia disso. Paulo sabia que o mundo não quer que nós venhamos a pregar e a ensinar e a libertar os cativos. E aqueles cidadãos ali daquela cidade queriam se opor à obra do Senhor, querendo impedir que o Evangelho fosse pregado e pessoas fossem libertas. Mas o Espírito dirige, o Senhor abençoa, o Senhor liberta aqueles homens e, mais uma vez, o Evangelho é pregado e mais uma família é acrescida naquela cidade. Note bem que o resultado ali do Evangelho é de grande valia. Às vezes nós estamos preocupados, irmãos, com números, mas ali a igreja iniciante, ela não está preocupada com o número de pessoas, mas com as famílias que estão sendo alcançadas. E Filipe, então, produziu a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro. E eles vão seguindo, então, mais adiante, irmãos, levando essa verdade
tão libertadora e tão necessária às famílias. E eu gostaria que você entendesse que Deus tem propósito, irmãos. Ele vai guiando, guia Paulo, guia Silas, nos guia também nos dias de hoje. Basta nós estarmos atentos, sensíveis à direção e à instrução do Senhor. Então, nessa manhã, eu queria que você lembrasse que o Evangelho ele precisa ser proclamado de forma integral. Famílias inteiras vão se render ao Senhor. E a igreja, então, vai ser plantada, a igreja será acrescida por número de pessoas. E as caminhadas missionárias se consolidam quando nós somos guiados e dirigidos pelo Senhor. Então, nessa manhã, eu queria que você perguntasse a si mesmo, será que aquilo que nós estamos fazendo tem alcançado o bairro e tem alcançado a cidade de Franca? Será que como igreja nós temos tido resultados já pelo trabalho que estamos fazendo? Será que os nossos objetivos missionários estão sendo estabelecidos? Será que eles têm a aprovação do Espírito Santo de Deus? E nessa manhã eu e você, olhando para aquilo que Paulo e Silas realizam naquelas cidades, que nós possamos tomar o exemplo deles, relembrando que nem todas as portas abertas para nós, que nós idealizamos, elas não são abertas todas, mas também nós não estamos isentos de dificuldade, mas que Deus, ele, na sua infinita bondade, ele traz o crescimento que ele quer, o tempo dele para a sua obra. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa manhã. Que os questionamentos levantados aqui sejam para nós também respostas. Nós tenhamos uma resposta dada ao autor. Ele pergunta, será que aquilo que nós estamos fazendo na obra tem a direção do Senhor? Está dentro dos propósitos de Deus tudo aquilo que nós estamos realizando? Cremos que sim, irmãos. Cremos que Deus tem nos guiado até aqui. Cremos que Deus há de nos dar vitória, como deu aqueles homens na sua segunda viagem missionária. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e eles foram verdadeiros heróis ali. Deus os abençoou e fez daqueles homens instrumentos nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a entender isso. E que eu e você sejamos uma igreja como instrumento nas suas mãos para evangelizar, vencendo os obstáculos, vencendo as dificuldades. Lembrando que o mundo nos odeia, mas o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guia através do seu Espírito. Ele nos dá vitória como deu aqueles irmãos naquele dia. Vamos orar a Deus? Curte a sua cabeça. Feche seus olhos, vamos interceder em favor do nosso bairro, em favor das famílias da igreja. Senhor amado, mais uma vez nós estamos concluindo esse tempo de meditação na sua palavra, esse estudo da escola dominical que está sendo feito nessa manhã. Que o Senhor esteja guiando-nos, ó Deus, nesse trabalho. Que a evangelização do bairro que nós estamos inserindo seja algo real, que famílias inteiras venham se converter e ser agregadas ao povo do Senhor aqui como igreja. Nós tenhamos a alegria de ver pessoas sendo transformadas, pessoas sendo renovadas na fé, pessoas sendo alcançadas e libertadas dos vícios, libertadas do poder do maligno também, Pai. Dá-nos vitória, dá-nos um entendimento, guia-nos através do Teu Espírito, e que a liderança da Tua igreja seja bem sucedida naquilo que está realizando. Tudo isso nós te pedimos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém.